Bolsonaro é o homem mais importante do planeta na atualidade. Bolsonaro é responsável pelo despertar político coletivo da maioria da população do Brasil. Albert Einstein nos diz que, abro aspas, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Fecho aspas. O ser humano precisa de feijão e do sonho para viver. O sonho da direita é acabar com o comunismo, com o socialismo, para que todas as pessoas tenham a liberdade de produzir o seu próprio feijão. Não há comparação do valor do feijão com o valor de armas, de fuzil. A declaração do presidente sobre armas, sobre fuzil, foi apenas metafórica. O povo armado jamais será escravizado. Declaração do presidente. Não se trata de fuzil e sim de liberdade. A língua da oposição ao governo é mais letal do que um fuzil. O jornalismo militante declara guerra contra o presidente. Não só contra o presidente, mas contra os seus apoiadores. Os atiradores digitais usam as suas próprias línguas como metralhadoras e disparam insultos, xingamentos direcionados ao governo federal e ao povo brasileiro. Em agosto do corrente ano, precisamente no dia 26, o jornalista William Vac, em um artigo de opinião publicado no Estadão, questionou o quadro mental do presidente Bolsonaro e chamou seus apoiadores de fanáticos imbecilizados. 2 dias depois, foi a vez da jornalista Eliane Cantanhede. Em seu artigo no jornal O Estado de São Paulo, sob o título Vitória ou Morte? O grito de Bolsonaro é para jogar o país numa guerra inútil e insana. Palavras da Eliane Cantanhede. Interessante observar que ambos os jornalistas só têm visibilidade porque Bolsonaro existe. Depois de anos de um jornalismo financiado pelos governos esquerdistas, reproduzindo matérias pagas por seus patrões, não é de admirar que, com o desmame financeiro, só resta ódio e birra por quem lhes tirou as tetas. Com o país mais inflamado pelos últimos acontecimentos, bem como a prisão ilegal e imoral dos apoiadores do presidente, com a censura das redes sociais e dos canais de direita conservador, a derrota do voto auditável, com o inquérito do fim do mundo correndo solto, com a CPI do circo, com o declarado propósito de afastar o presidente, imputando a ele a responsabilidade pelos supostos números de mortes pela Covid. O STF e toda a oposição vem ininterruptamente plantando a ideia de que o presidente é irresponsável, louco e genocida, e que precisa ser afastado para o bem da nação. E pior, diz que seus apoiadores são desvairados, cruéis, perigosos e arruaceiros, quando na verdade eles é que são tudo isso. O modus operandi da esquerda destrutiva é caracterizada pela comunicação hipnótica e manipulação das massas. Sua arma mais potente é a língua, discurso impecável, ancorado nas minorias facilmente manipuláveis. Recortam para si só as virtudes
e atribui sempre ao adversário de maneira inflexível todas as atrocidades que cometem, acusando Bolsonaro de ter sonho infantil e doentio de estar em guerra. Há nessa premissa uma meia-verdade. O sonho é lúcido, fundado no desejo de encontrar nunca uma destruição. O sonho do presidente Bolsonaro coincidiu com o sonho de milhões de brasileiros eleitores de Bolsonaro. Pessoas comuns, empresários, profissionais, liberais, com o claro objetivo de tirar do poder o PT, esse partido corrupto com tudo o que ele representa: corrupção, falcatrua, destruição, assassinatos, balbúrdias. Portanto, esse sonho pode até ser infantil, mas não doentio. Doentio é o sonho da extrema esquerda que, incapaz de aceitar o resultado das urnas, quer tomar o poder. Sofrem da doença do vício pelo poder ilimitado e eterno. Os acometidos por essa doença não se reconhecem doentes, por isso não há cura. A jornalista ilustra isso ao dizer que o presidente comete um recém-inventado crime de fake news ao declarar-se impedido de governar. Com todas as tramas e provocações explicitadas, é acusado de fake news. E, ironicamente, ainda pergunta: Bolsonaro está impedido de fazer o quê? Basta fazer uma busca no Google para saber que, em 2 anos, o Supremo Tribunal Federal tomou 123 decisões que afetam diretamente o presidente Jair Bolsonaro. É pouco? Isso é pouco? Subestimando por ser simplório e rude, acostumado a viver na selva, Bolsonaro não se deixa amansar sob o risco de arrancar-lhe o couro. O que já ocorreu no atentado contra a sua vida com aquela facada em Juiz de Fora, Minas Gerais. Bolsonaro continua a receber inúmeras ameaças à sua vida de forma declarada, inclusive pelos jornalistas, em dezenas de artigos publicados desejando a sua morte. Ninguém ameaça matar o presidente? Que fake news mais desvairada, senhora Eliane Cantanhede. Nós, povo, sabemos do grande medo que a esquerda tem de uma revolta popular. Dia 7 de setembro, isso ficou claro, muito claro. O presidente só não foi arrancado do poder porque as ruas desmentem as pesquisas forjadas. O dia 7 de setembro foi visto no mundo inteiro. Milhões de patriotas vestidos de verde e amarelo, com faixas de protesto contra os usurpadores do poder e a favor da nossa liberdade. A jornalista fala com todas as letras que o STF é responsável pelo Plano Nacional de Imunização contra a Covid e acusa o presidente da República de empurrar as culpas do governo para o STF. Mais uma fake news de dona Cantanhede. Mais uma fake news, senhora Cantanhede. Pois o Brasil inteiro sabe que o STF decidiu que estados e municípios têm autonomia para adotar medidas sobre a Covid-19. Um ato absurdo de profundo desrespeito ao presidente. E mais, essa foi uma atitude deliberada para aplicar o lockdown, máscaras, vacinas e toda a campanha de terror em nome da ciência a favor da vida. Onde estão os críticos da realidade que não escrevem uma nota sequer contra os desvios de dinheiro por parte dos prefeitos e governadores? Os hospitais de campanha fantasmas, os respiradores superfaturados, as mortes à la Mandetta por falta de ar,
A jornalista parece sofrer de miopia. Chegou ao cúmulo de dizer que a recente fala do presidente sobre fuzil é um pretexto para falar de guerra ao comunismo. E diz que não há comunismo, só mistificação contra quem defende as coisas boas da vida. Reparem que ela se posiciona como detentora de todas as qualidades. Ou seja, ela é detentora de educação, das artes, da saúde, claro, da ciência. E do outro lado, ou seja, nós conservadores de direita somos contra as instituições, as eleições, a democracia e a Amazônia. Essa é a narrativa da imprensa. Traduzindo, Bolsonaro é louco e nós, conservadores, somos fanáticos, perigosíssimos. Senhora Eliane Cantanhede, no auge dos seus 70 anos de idade, além de apresentar desempenho medíocre como jornalista e comentarista, nada aprendeu sobre o ser humano e a psicologia das massas. Pois eu lhe digo, quem está produzindo uma guerra inútil e insana são todos aqueles que se denominam como oposição ao governo de Bolsonaro. Senhora Cantanhede, ainda dá tempo. Repense. Tente respirar pelo nariz. Saia fora dessa loca. Deixe mão de ser birrenta. Quem sabe a senhora consiga pelo menos salvar seus descendentes diretos de uma praga chamada comunismo. Pense nisso, senhora Cantanhede. Pense nisso. Eu sou Ronaldo Moscou, criador do canal Caderno Federal no YouTube. Siga-me aqui neste canal. Juntos podemos mudar os rumos deste país. Muito obrigado pela sua atenção.